Olá, boa tarde. Hoje eu vou ensinar aqui uma técnica para quem está iniciando o patchwork. Até quem nunca costurou na vida, uma técnica muito fácil para quem está iniciando. Então, eu vou ensinar primeiro essa técnica de emendar esses quadradinhos, depois esse outro tipo aqui, até ensinar esses 4 quadrados, esses 4 tipos aqui de patchwork, que depois de emendado você pode fazer colcha, pode fazer toalha, pode fazer tapete, o que você quiser. Então, primeiramente, você escolhe 2 cores de tecido. Aqui eu escolhi esse amarelinho estampado e o verde. Na largura do tecido dobrado, você corta uma faixa de 12,5 centímetros e uma de 12,5 do verde. Da mesma cor, você corta uma de 11,5 e outra de 11,5. Aí você pega as de 11,5 e corta quadrados de 11,5 por 11,5. No caso aqui, baixa aí. Aqui tem quadrados, 3, 6, 9 quadrados de 11,5 por 11,5. Tem 4 do mais escuro e 5 do mais claro. Aí eu botei esse aqui no meio para fazer o centro. E eles vão ser colocados assim, ó, de 3 em 3. De 3 em 3. Aí você pega, coloca um sobre o outro e vai passar uma costurinha que é chamada um pé de máquina. Você costura. Você põe a linha, a tensão, 2,5 para não ficar muito folgado, para quando cortar ou abrir a costura, não ficar desmanchando. Não precisa dar retrocesso. Pezinho de máquina, que a costura tá apertadinha. Aqui eu vou acertar esse aqui, que esse aqui foi o de 12. Aí eu pego esse outro, coloco aqui sobre ele. E um pezinho de máquina. Pezinho de máquina, essa bandinha aqui do pé, você deixa ela rente aqui com o tecido. Depois você vai abrir as costuras, ou abre com a unha, ou com um abridor. Com esse aqui de vincar, um vincador, ou com ferro, ou abre assim e depois você passa o ferro. Ó, aqui já tem 3 costuradas. Aí você vai fazer a mesma coisa com as outras 3. Coloca uma sobre a outra e passa um pé de máquina. Essa aqui porque eu botei a de 12,5 junto com a de 11,5. O amarelo tá no meio. Aí eu venho com o verde e ponho desse lado. Abre a costura, depois aí põe aqui. E faz a mesma coisa com esse. Eu vou costurar e depois eu volto aqui para mostrar vocês, ok? Então, aqui estão as 3 tiras emendadas, como eu falei, emenda uma na outra. Aí você pega uma, coloca sobre a outra, você vai pôr costura, as costurinhas estão abertas. Se você não tem prática, você pode colocar um alfinete. Se não, você vai só colocar aqui no meio, com o meio, e passar uma costura, passar um pezinho de máquina. Aí você vem, passa o pezinho de máquina, traz até aqui no meio.
Aqui você vai abrir também a costura com o ferro ou com o vincador, com a unha, depois eu abro. Agora você vai emendar esse nesse. Costura com costura, pezinho de máquina. Aí, vai abrir a costura com costura, vai passar o ferro, vai refilar e depois eu volto. Bom, então aqui, ó, aqui está o quadradinho pronto. Como eu falei, você corta uma tira de 11,5 centímetros de uma cor, 11,5 de outra. Aí depois você corta quadrados, pode usar a tira toda, quadrados de 11,5 por 11,5 das duas tiras e reserva. Aí você pega, fazendo esse quadradinho aqui, esse desenho. Você pode botar aqui outra cor no meio se quiser, outra cor diferente dessa, mas eu fiz assim. Costura esses 3 primeiro, depois esses 3 do meio e esses 3, costurando na lateral. Abre as costuras, passa o ferro, depois coloca costura com costura, costura com costura, passa o ferro do lado avesso e vira, e tá esse quadradinho pronto. Você pode fazer o tanto de quadrado, você pode fazer uma coxa toda com esse quadradinho aqui. Aí depois eu vou ensinar pra você como é que coloca uma tira de outra cor combinando na lateral. Mas nós vamos fazer, você vai pegar também tiras de 12,5, essas aqui é de 11,5. Aí as de 12,5 você pega uma de uma cor, direito com direito, ó, coloca uma sobre a outra, passa uma diagonal, risca com o giz ou com a caneta, bem no meio. Aí você vai passar o pezinho de máquina, começando, você deixa essa linha do meio sem costurar. Você começa aqui, ó, tá vendo a linha aqui? Aí você vem costurando de uma ponta a outra, deixando a linha riscada. Aí vira e começa do outro cantinho, deixando a linha aqui sem costurar. Só o pezinho de máquina separando. Essa linha é para você dividir ao meio. Você pega uma tesoura mesmo, não precisa nem cortador. Ó. Você pega com a tesoura, divide ao meio. E ele vai ficar assim. Uma bandinha de uma cor, outra de outra. Você abre as costuras. Passa o ferro. Ela é de 12,5, porque justamente tem essa costura aqui no meio, então ela vai diminuir. Então ela vai ficar de 11,5. Em vez de 12,5, por causa da costura, ela vai ficar de 11,5. Aí, o que você vai fazer? Aqui você vai montar outro quadrado. Já tem esse. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos montar outro quadrado. Eu vou pegar um verde. Vou botar aqui no meio. Um amarelo aqui. Outro aqui. Tudo de 11,5. Outro aqui. Outro aqui, aí já tem uns quadradinhos aqui, aí eu boto, ó, o verde pra baixo, as pontinhas pra baixo. Ó, as pontinhas, aí vai formar esse outro desenho, você viu que aquele é só quadrado. Esse aqui já tem as diagonais, já tem os ângulos, aí vai formar esse desenho. Aí eu vou fazer do mesmo jeito, vou costurar essas tiras, essas com essa. Depois esta sobre esta, eu viro, essa com essa com essa, e assim por diante. Aí eu vou costurar, vou passar o ferro, abrindo as costuras, depois eu vou juntar essa com essa, e aquela com essa, vai formar do mesmo jeito. Aí eu volto aqui, quando tiver essas aqui emendadas, eu volto para mostrar a vocês. Bom, então,
eu emendei aquela primeira faixa, a segunda e a terceira. Você vê que os tamanhos é do mesmo tamanho, só que esse de cantinho, que de duas cores, é de 12,5. Aí você coloca um sobre o outro, faz uma diagonal no meio, costura, deixando a linha do meio para apartar. Aí você vai costurar esse sobre esse, costura com costura e vira. Esse sobre esse, costura um pezinho de máquina e vira, passa o ferro. E aí, aproveitando, aquele você pega mais 2 quadrados de 12,5 por 12,5 para fazer essas divisões. Aí, quando eu vier com esse costurado, eu vou trazer mais 2 quadrados no ponto de costurar com outro desenho, com esses mesmo tamanho, 2 quadrados de 12,5 por 12,5, cortadinho assim. Aí você corta outros quadrados, uns 4 de uma cor, 4 de outro, de 11,5 por 11,5. Aí depois a gente volta. Bom, então, ó, esse aqui foi o primeiro quadrado que foi feito só de 11,5 por 11,5. Aí nós fizemos esse segundo quadrado, que é onde ele está inteiro, é de 11,5 por 11,5, e onde ele está dividido é de 12,5 por 12,5. Aí fez esse desenho, parecendo o jogo da velha. E aí você faz outros de 12,5 por 12,5, partido no meio, como esse aqui, como esses dois, esses aqui, ó. É só ir de 11,5 das duas cores. Aí você faz um jogozinho. Eu coloquei um verde, um dividido, um inteiro do estampado. Aqui eu fiz esse joguinho, ele ficou uma estrela de 4 pontas. E aqui ele ficou esse octógono, né, de 8 lados, botando o verdinho no meio, os amarelos aqui, e aqui nas pontas, na mesma posição, as que estão cortadas nas diagonais. Agora eu vou emendar um no outro, passar o ferro e vão ficar os 4 quadradinhos. Aí depois eu volto aqui para ensinar como é que a gente vai fazer, caso você queira fazer uma colcha, uma toalha, colocando uma faixa dividindo esses quadrados. Aí depois eu volto. Então, aqui estão os 4 quadrados que eu havia ensinado, com aquelas medidas de 11,5 e 12,5. Aí depois dos 4 quadrados pronto, aí você pega uma tirinha, no caso aqui eu peguei essa estampadinha de outro verde. Aí você emenda debaixo de 2 quadrados, você põe a tira aqui embaixo. E emenda um no outro, igual eu vou fazer aqui, ó. Emenda esse com esse. E passa um pezinho de máquina. Aí abre as costuras com o ferro, ou com a unha, ou com a espátula. E ele fica assim. Você emenda esses dois, e os outros dois eu já emendei. E já coloquei uma tira aqui no comprimento. Essa aqui vai ser, uma vai ser a lateral, outra vai ser o comprimento. Eu vou emendar uma na outra. Passo um pezinho de máquina.
Feito isso, você abre de novo a costura por dentro, passa o ferro. Aí você vê como tá ficando emendada? Ó, aqui já tem uma lateral. Agora eu vou passar na lateral, uma embaixo, outra em cima. Depois mostro de novo. Então, pegando os 4 quadrados, depois de pronto, você faz uma tira na largura do tecido de outra cor, de 5 centímetros. Aí prega uma tira de baixo, de um, debaixo do outro. Depois, pega uma tira, emenda no comprimento, nas laterais e ao redor e fica um quadrado assim, ó. Aí depois disso, você pega uma manta, põe embaixo, maiorzinha, põe um forro também maiorzinho, passa bem o ferro, põe alfinetes e faz um quilt livre, ou costurando em cima das costuras, como você achar melhor. E aí depois de pronto ele fica assim, ó, quiltado, forrado, com viés na beiradinha. O viés eu fiz do mesmo do estampado. E aí fica um centro de mesa. Fica um centro de mesa, você pode fazer um tapete, você pode fazer coxa, caminho de mesa, o que você quiser com a sua criatividade, os quadradinhos. E é isso. Se você gostou, dê o seu joinha aí e se inscreva no canal, ok? Obrigada!